Pilotos russos encontraram luzes estranhas no céu e soldados testemunharam objetos se movendo de maneira como nenhuma aeronave humana. E também, claro, muitos outros documentos secretos da KGB envolvendo os OVNIs foram liberados recentemente. Tá preparado para isso tudo? Então já pega sua água com açúcar, seu cobertorzinho também. Não se inscreva antes de se esquecer, é claro, e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cortina de ferro. Bom, antes da gente seguir pro caso, eu acho que esse vai ser a segunda vez em um vídeo recente, né, que eu comento sobre uma história que envolve diretamente a Guerra Fria e a Cortina de Ferro. No outro vídeo eu passei bem por cima no tema, mas eu acho que agora é um bom momento pra gente dar aquela aprofundada de leve. Bem de leve, tá? Isso aqui não é nenhuma aula não, tá? Bom, como há muitas histórias bem malucas que aconteceram naquela época, essa já não é o primeiro e nem vai ser o último vídeo que a gente vai acabar tocando em um período histórico que envolveu a Cortina de Ferro. Origem. A expressão cortina de ferro foi utilizada pela primeira vez em um discurso do ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Ele usou o termo ali para se referir à divisão da Europa entre os territórios capitalistas e socialistas após o final da Segunda Guerra Mundial. A Europa ficou bem dividida quando o conflito acabou e a Guerra Fria se consolidava, tendo um lado controlado pelos Estados Unidos e o outro pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou só União Soviética, como a maioria das pessoas conhece, né? Segundo alguns historiadores, como o professor Felipe Melo, afirmam que Churchill utilizou o termo como uma tentativa de alertar os cidadãos europeus sobre um novo conflito que estava nascendo, em um período em que todos estavam devastados de um momento anterior catastrófico, né? Em seu discurso ele disse: de Estetino, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e a população em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética. E todas estão sujeitas, de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle emitida de Moscou. No caso, com o seu discurso, Churchill tinha mais interesse em convocar a união das potências capitalistas para reagir ali contra o avanço soviético, que estava se intensificando conforme eles ajudavam países europeus. Consolidação. Porém, foi apenas em 1949 que o termo cortina de ferro deixou de ser apenas uma fronteira ideológica, transformando-se em um elemento físico com a construção de uma barreira na Hungria. Esse movimento foi repetido por outros países que passaram a imitar a ideia. Em 1952, lá na Alemanha Oriental, o lado ocupado pelos soviéticos foi autorizado a construção de uma zona de 10 metros de largura com postos de vigilância e também arames farpados, que faziam divisa com a Alemanha Ocidental, que era dominada pelos capitalistas. Foi apenas em 1961 que o regime comunista ganhou a aprovação das lideranças soviéticas para que fosse levantado um muro que dividisse esses dois territórios. Se você está mais esperto aí, comenta qual era o muro aí que eu tô falando, hein? Bom, é claro que se tornou aquele famoso Muro de Berlim, uma construção que tinha aproximadamente 155 quilômetros de extensão, com mais de 300 torres de observação e patrulhas armadas que aconteciam o dia todo. Qualquer pessoa que tentasse atravessar a barreira seria abatida, ali sem mais e nem menos. Isso se ela fosse vista, é claro, né? Haviam várias pessoas que até se especializavam em atravessar o muro sem serem notados, como quase uma espécie de habilidade ultra secreta. Fim e consequências. O fim da cortina de ferro ocorreu por volta de 1989, quando o Muro de Berlim foi finalmente derrubado, logo após a grande crise que resultou no fim do bloco socialista no leste europeu, permitindo a união dos territórios da Alemanha pela primeira vez em décadas. Só que, família, as consequências desse período histórico são imensas, principalmente na transferência cultural. Isso porque, quando as nações se dividiram, o diálogo entre os dois lados deixou de existir. Além disso, com os conflitos se intensificando cada vez
vez mais ao longo das décadas, uma necessidade de esconder as informações para tentar escapar da espionagem inimiga também se intensificou de uma maneira considerável. Desse modo, muitos arquivos de experimentos, pesquisas e eventos que ocorreram naquela época foram protegidos nos locais mais seguros possíveis, ou simplesmente foram destruídos por ambos os lados. Recentemente, a gente fez um vídeo aqui sobre o experimento MKUltra, que foi produzido pelo governo dos Estados Unidos na sua própria população ali durante o período da Guerra Fria, mas que eles tentaram esconder ou apagar qualquer informação que poderia, vir à tona. Esse fato se tornou ainda mais intenso no caso da União Soviética, já que geralmente um governo consegue perceber que está para cair algum tempo antes disso realmente acontecer, e eles tendem a eliminar o máximo que conseguirem de arquivos e também documentos que possam se tornar um problema público para eles. Um exemplo disso seria as listas de espiões que permanecem infiltrados nas linhas inimigas, mesmo depois da queda. Um grupo que certamente seria um alvo prioritário da nação vencedora, A consequência disso para a humanidade seria lastimável. Isso porque, primeiramente, uma quantidade absurda de descobertas tecnológicas, ou em diversas áreas da ciência, são perdidas para sempre, junto com todo o esforço colocado no seu desenvolvimento. Há também os crimes de guerra, que ao serem apagados da história fazem com que os seus responsáveis saiam impunes da situação, restando apenas o sofrimento aos familiares das vítimas, que vão ser impactados por isso pelo resto das suas vidas, Só que, meus queridos, eventualmente alguém acaba conseguindo acesso a alguma informação que foi deixada para trás, talvez sem querer ou até querendo. Isso porque há certas descobertas que são tão fora de série que mesmo que você esteja tentando impedir que seu inimigo descubra, apagar elas completamente da história acabaria se tornando um problema sério até para você mesmo. Por conta disso, ainda há escondidos em bunkers ultra secretos informações e documentos com coisas ali extremamente cruciais, que uma hora ou outra acabam saindo para a superfície, seja por conta de um arqueólogo de bunkers ou pelo próprio governo, que acaba decidindo liberar algo, ou até mesmo forçado por ordens judiciais, de processos que são levantados geralmente por familiares de vítimas, Os arquivos da KGB. Na era recente, a gente tem recebido muitas informações vindo diretamente de agências do governo dos Estados Unidos, que afirmam que o país tem encontrado e combatido OVNIs há algum tempo. Porém, por conta de um vazamento que trouxe à luz uma quantidade absurda de documentos da KGB, um rebuliço todo se gerou em torno da possibilidade de que os Estados Unidos não foram os únicos a passar por esse problema ali de enfrentar aliens. Após analisar tais documentos, diversas pessoas reconheceram que havia uma quantidade considerável de fenômenos ufológicos ocorrendo no território russo durante a Guerra Fria, porém muitos deles eram tratados como possíveis aeronaves norte-americanas. Só que, família, com as nossas informações atuais, sabemos que algumas das descrições que eles dão a esses OVNIs não batem com qualquer tecnologia que os Estados Unidos tinha naquela época. Estamos falando ali de aviões com formatos duvidosos, objetos voadores gigantescos, naves cintilantes e motores que produzem flashes de luz intensos e fazem os veículos sumirem. Talvez o relato mais intenso seja de um general russo que teoricamente disse ter testemunhado uma aeronave disparar lasers contra o solo e destruir algumas construções no processo, uma arma que os Estados Unidos nunca chegou a produzir. Temos um caso também de um piloto de um MiG-21 que relatou ter ficado perplexo ao se deparar com um objeto misterioso durante um dos seus voos, sendo que havia testemunhas com ele que descreveram que o objeto se movia como se estivesse ignorando a gravidade. Ah, meus queridos, caso vocês não saibam, os MiG-21 ou MiG-21 eram caças que conseguiam quebrar a barreira do som, sendo a tecnologia mais avançada da época, e esses objetos faziam eles comerem poeira. Imagina você estar supostamente na aeronave mais rápida que existe, perdendo para um objeto estranho que você nunca viu antes, nem ouviu falar. Não investigavam? Mesmo faltando apenas 63 dias para a queda da União Soviética, suas lideranças negaram qualquer envolvimento da nação com OVNIs, dizendo que eles nem sequer respondiam aos chamados dos eventos. Porém, os documentos que foram liberados da KGB mostram o completo oposto. Eles não apenas davam atenção, como registravam muita coisa, sendo mais de 300 páginas de arquivos contendo relatos ou investigações desses avistamentos. Meus queridos, estamos falando de muita coisa mesmo. Aconteceu mesmo?
O próprio Grim Hindal, um pesquisador ufólogo europeu que foi chamado como especialista para analisar os documentos russos, disse: os movimentos do objeto eram de alguma forma irregulares. Às vezes ele se movia rapidamente para os lados ou verticalmente. Outros relatos incluem uma testemunha que descreveu ter visto um objeto maior do que qualquer aeronave e se assemelhava a um foguete voador rápido. E pilotos de companhias aéreas comerciais encontraram objetos brilhantes enquanto voavam fora de Moscou. Inclusive tem um relato de um caçador que afirma ter visto um OVNI com um feixe de holofote ali que deixou o motor do seu barco incapaz de dar partida, enquanto uma fala entre o controle de tráfego aéreo e um avião está incluída inclusive aí nesses arquivos que foram liberados. Embora a precisão e a veracidade desses relatórios da KGB possam nunca ser de 100% verificáveis, eles constituem um tesouro de informação que levanta a tampa de um segredo obscuro da Guerra Fria, né? Em muitos casos, as declarações originais estão incluídas, completas, até com desenhos e esboços dos objetos vistos. Ignorando a diferença nos alfabetos escritos, eles se assemelham muito aos relatos encontrados nos antigos documentos do Programa de Investigação de OVNIs do projeto Blue Book da USAF nas décadas ali de 1950 e 1960. Se você quiser um vídeo sobre o projeto Blue Book, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Inclusive tem até teoricamente entrevistas com alienígenas, mas deixa aqui porque daí eu trago pra você. Bom, os soviéticos estavam claramente procurando respostas para o fenômeno. E isso aí a gente já conseguiu entender, né? Bom, família, o que podemos concluir disso tudo? Bom, primeiramente é que talvez nem toda a história de OVNI seja um exagero, já que há grandes potências no mundo preocupadas com essas supostas aparições. Além disso, por mais que muitos desses avistamentos poderiam ser de camponeses vendo aviões comuns e não sabendo reconhecer, ou até mesmo de especialistas vendo aeronaves secretas de outras nações sendo utilizadas em campo, temos uma quantidade realmente grande de arquivos e relatos para dizer com toda certeza que todos os casos são errados. Desse modo, minha gente, o que temos a fazer aqui é torcer para que mais informações sejam trazidas à luz. Imagino que tem uma galera nesse momento traduzindo esses documentos com as suas histórias em mais detalhes nesse exato momento. Isso porque essas informações foram trazidas agora, muito recentemente. Foi no começo de junho de 2022, ou seja, ainda há pouca informação concretizada, mas eu já quis deixar vocês informados, porque claro, pode ser que essa novela tenha novos episódios. E se você quiser ver esses novos episódios, coloca aqui nos comentários, eu quero ver mais. A gente fica por aqui então, família, um abraço, fica bem e até o próximo vídeo, valeu!